As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Por isso nós vamos agora ao vivo a nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Clébio, boa noite. Um professor de economia da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, está sendo acusado de racismo. De acordo com os alunos do curso de Ciências Sociais, ele teria dito durante a aula que detestaria ser atendido por um médico ou um advogado negro. João Vitor não acreditou no que estava escutando e preferiu deixar a sala. Ele disse que detestaria ser atendido por um médico negro ou um advogado negro. Ele falou em alto e bom tom que os cotistas inferiorizaram o nível da universidade, deixou isso em alto e bom som, todo mundo da turma ouviu isso muito bem. O caso aconteceu nesta segunda-feira durante uma aula do segundo período do curso de Ciências Sociais da UFES. A posição do professor Luiz Manuel Malaguti revoltou a turma, foi tomada como racista e preconceituosa. Os alunos denunciaram. Fizemos a nota, fizemos a assembleia, estamos realizando o ato. Assim, a turma ela se uniu muito forte nessa causa. O centro de ensino onde o professor está lotado abriu uma sindicância para confirmar o fato. Diante das declarações de Malaguti, até mesmo para a imprensa, a reitoria da universidade decidiu instaurar um inquérito administrativo para analisar o episódio, o que deve acontecer dentro de 90 dias. A punição pode ir desde a advertência até a exoneração do servidor. O professor foi impedido de continuar dando aulas para a turma e foi substituído. Em entrevista coletiva, o reitor Reinaldo Sento Ducati informou que a UFES adotou a política de reserva de vagas para negros desde 2007 e que não compactua com qualquer tipo de discriminação. Na nossa universidade, eu particularmente, somos contra qualquer tipo de discriminação social, racial, de opção sexual, de gênero. Nós vivemos numa sociedade plural, numa sociedade complexa, numa sociedade com imensas desigualdades sociais e todos nós somos membros dessa sociedade e devemos nos respeitar enquanto seres humanos. Nesta quarta-feira, dezenas de estudantes se uniram no ato público. Cabelos lisos, crespos e até coloridos circularam pela universidade pedindo o fim do racismo e a saída do professor da universidade. Os alunos entraram no prédio da reitoria, mostraram cartazes e fizeram barulho. Chegaram a comparar a atitude do professor à filosofia nazista. Se a academia está assim, imagine lá fora o tipo de pessoas que eles estão formando, né? Disseminando o preconceito entre os próprios estudantes dentro da universidade. O desembargador do Tribunal de Justiça apresentou uma representação criminal ao Ministério Público Federal contra Malaguti. Considerou a atitude racista e inadmissível. A partir do momento que ele afirma com todas as letras que jamais contrataria um advogado ou um médico negro e disse que mesmo que os dois tenham a mesma capacidade, ele escolheria o branco, é claro que ele está pregando de forma bem clara, não é, uma filosofia que só o nazismo pregou. Não é? Ele está, obviamente, sustentando de forma bem clara uma segregação racial. Para ele, segundo afirmações dele, ratificadas nas entrevistas que ele concedeu hoje, não é? O branco tem potencial maior. O negro é inferior. Aluno negro e cotista, João Vitor cobra mudanças na própria universidade. Um lugar que é lembrado pela mistura, pela diversidade, deveria dar mais espaço à cultura negra. A própria universidade é racista. Quando ela não implementa a Lei 10.639, que são 11 anos que ela foi aprovada e ela não é implementada. É a lei que institui a cultura e a história afro-brasileira nas escolas. Então a UFES forma os professores que não têm domínio de cultura negra, de cultura africana e de cultura indígena. Agora há pouco, a UFES suspendeu Manuel Malaguti de todas as aulas até a conclusão da sindicância. E o Ministério Público Federal no Espírito Santo instaurou o procedimento investigativo criminal para apurar a conduta do professor. Desperdício de dinheiro público aqui no Espírito Santo. 394 obras estão paradas ou se arrastam há anos, como o Aeroporto de Vitória e o Tribunal Regional do Trabalho. Juntas, essas obras somam mais de 700 milhões de reais.
Não é de hoje que o Espírito Santo é cenário para essa novela. Projetos de engenharia, execuções que se estendem por capítulos que parecem intermináveis. De acordo com o sistema desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, 394 obras estão simplesmente paradas no estado. Juntas, elas acumulam mais de 727 milhões de reais. Dinheiro público, investido em sua maior parte pelos municípios capixabas. Eu atribuo a essa quantidade de obras paralisadas ou inacabadas, basicamente por força de falta de planejamento. A nível estadual e federal, não faltam obras que se arrastam por anos e anos. O defasado aeroporto de Vitória, principal do estado, já virou piada entre os capixabas. A reforma e ampliação do terminal sairiam em 2007. 7 anos depois, a esperança é que as obras retomem ainda em 2014. Em terra firme, na BR-101, a rodovia do contorno de Vitória é outro exemplo. Anos e anos de intervenções, problemas e paralisações que lhe renderam, por causa do alto número de acidentes, o apelido de Rodovia da Morte. O contorno só foi entregue agora, quase 15 anos depois, e 180 milhões de reais investidos. Nós tivemos no começo das intervenções, ainda no início dos anos 2000, a época 2002, 2003, problemas de recursos orçamentários e financeiros. Então você iniciava a obra, mas o recurso não chegava a contento naquela época. Então isso acabou atrasando bastante a execução do serviço. Depois tivemos problemas com desapropriações. No trevo da Ceasa tivemos essa questão envolvendo os gasodutos, isso acabou atrasando também a execução das obras. Enquanto isso, o Espírito Santo espera a conclusão da futura sede do Tribunal Regional do Trabalho. Após 3 anos de obras, o novo TRT em Vitória ainda nem saiu do chão. Pelo prazo inicial, o prédio deveria ter sido entregue no último mês de setembro, mas a empresa que atualmente executa o projeto encontrou falhas na fundação do terreno. O TRT contratou uma auditoria de R$300 mil, que confirmou o erro. A obra ficou parada por 2 anos. 4 milhões de reais gastos na primeira fase da obra foram jogados fora, porque a nova construtora está tendo agora que refazer toda a fundação que vai sustentar o edifício que vai ser erguido aqui. De julho para cá, quando as máquinas voltaram a trabalhar, já foram gastos mais 10 milhões de reais. Com esses atrasos, os reajustes de preços e os problemas de engenharia que podem surgir até 2017, que é o prazo de entrega da obra, o novo TRT do Espírito Santo pode sair a 163 milhões de reais. Estamos concluindo uma investigação para apuração de responsabilidades e valores e entregaremos essa investigação para a Advocacia Geral da União, que provavelmente ajuizará uma ação em face dos que a advocacia entender responsáveis para que haja o ressarcimento aos cofres públicos. Eu acredito que incidente desse nível nós não encontraremos mais e pretendemos cumprir esse prazo de 2017. O diabetes é uma doença grave que tem várias consequências. Uma delas é a amputação dos pés dos pacientes. Mas um programa em Vila Velha, aqui na região metropolitana, vem ajudando a reduzir o número de diabéticos amputados. Os resultados são tão positivos que o Propé agora é referência para os restantes do país. Diabético desde os 7 anos de idade, Alex, de 39, é o exemplo vivo de todos os males que essa doença pode causar. Neuropatia, que é o nervo, meus nervos já estão abalados. Retinopatia, que eu tive descolamento dos 2 olhos, né? Fiquei cego por 2 anos, mas graças a Deus controlando. E agora do rim, que eu sou transplantado de rim também. E fora isso, vem vários outros problemas, né? Infartei, tem 3 meses que eu infartei. Tudo isso aí questão do diabetes. Já seu José, de 66 anos, desenvolveu a doença aos 50. Ele é o 9º filho em uma família em que todos os seus irmãos também se tornaram diabéticos. Além da doença, em comum entre os pacientes está o chamado pé diabético, uma das áreas mais sensíveis ao doente.
Essa podóloga explica que o cuidado com os pés dos diabéticos é fundamental. Por eles terem uma circulação sanguínea mais complicada ou de menor circulação sanguínea, eles tendem a ter as neuropatias, que é deixarem de sentir ou ter sensibilidade na região dos pés. Então a gente tem o maior cuidado com os cortes, eles não podem ter nenhum tipo de corte. Para melhorar a qualidade de vida e evitar a temida amputação, os pacientes de Vila Velha contam com um programa que é referência no país, o ProPé, que é oferecido pela Prefeitura da cidade. Ao ser encaminhado ao programa, o paciente é cercado de profissionais de diversas áreas, o que dá velocidade ao tratamento. Para se ter uma ideia, o número de pacientes diabéticos amputados pode chegar a 70% sem o tratamento adequado. Aqui em Vila Velha, este número caiu para 30%. Por causa da gravidade da doença, o paciente é tido como prioridade na fila dos exames e atendimentos com especialistas e já sai do consultório com a próxima consulta marcada. A gente tem condições de enumerar vários especialistas de acordo com a necessidade desse paciente e de uma forma muito mais rápida. No sistema convencional, para você conseguir 5 especialistas há um tempo hábil para que ele faça realmente a diferença, a gente sabe que com menos de 2 anos a gente não consegue. E no ProPé, quando a gente identifica esse paciente, ele vem para cá, para a central, a gente já passa a fazer essa avaliação desses outros órgãos e aí sim, diante de alguns exames que aqui na central a gente consegue realizar, a gente também tem essa facilidade de encaminhamento por gravidade. O programa não é referência à toa. O médico usa as redes sociais para estar disponível 24 horas aos pacientes e uma página no Facebook mostra a evolução no tratamento de cada um deles. O resultado é notável e ajuda a evitar as internações, desocupando leitos que não estão sobrando na Grande Vitória. Além da eficiência, o cuidado e o carinho chamam a atenção no atendimento. Dona Penha é considerada a camisa 10 do programa. O amor e a delicadeza em que constrói cada curativo fazem toda a diferença. São pacientes que precisam de apoio, precisam de carinho, precisam de atenção, precisam de entendê-los, porque muitas vezes o carinho e a maneira da gente recebê-los ajudam também a recuperação. Quem precisa e recebe tanto, agradece. Eu fico satisfeito, porque aqui a gente ouvi a primeira vez, eu não saí mais daqui. As minhas consultas são marcadas hoje, eles me dão já outro para marcar amanhã, outro dia, então eu já fico diretamente aqui. Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. Nós voltamos agora a São Paulo com você. Uma boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Obrigado, Adriana. Boa noite para você também. Até amanhã. Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Acidente entre carro e van mata estudante em Cachoeiro de Itapemirim. Prorrogado por mais 60 dias o prazo para conclusão de auditoria no contrato do Estado com a Rodossol. E quase 70 mil brasileiros vão ser detectados com câncer de próstata só este ano. O Tribunal de Contas do Estado prorrogou por mais 60 dias a conclusão da auditoria no contrato do Estado com a Rodossol. A auditoria pode definir o futuro da cobrança do pedágio da terceira ponte, suspenso há mais de 6 meses. A decisão foi tomada ontem pelo plenário do Tribunal de Contas, atendendo o pedido da equipe de auditores do órgão. Segundo o relator, Carlos Hanna, os auditores vão precisar de mais tempo para analisar as mais de 10 mil páginas de documentos, totalizando 47 novos volumes que foram acrescentados ao processo após a manifestação das partes notificadas. Na sessão, Hanna destacou ainda a complexidade do assunto. Essa foi a terceira prorrogação do prazo de conclusão da auditoria. A expectativa era de que os trabalhos fossem concluídos na próxima segunda-feira. Em abril deste ano, o governador Renato Casagrande suspendeu a cobrança do pedágio da terceira ponte, tendo como base um relatório preliminar do próprio Tribunal de Contas do Estado, que apontou várias irregularidades no contrato, incluindo um desequilíbrio financeiro de quase 800 milhões de reais favorável à concessionária. Com isso, a conclusão do processo no Tribunal de Contas deve ocorrer só em 2015. Até lá, o pedágio da terceira ponte segue suspenso por decisão da Justiça.
As multas por ultrapassagem proibida ficaram mais pesadas para os apressadinhos desde o último sábado. Mas o ex-titular da Delegacia de Delitos de Trânsito do Estado e professor de Direito Penal, Fabiano Contarato, não acredita que isso irá ajudar a diminuir os acidentes nas estradas. Ele criticou a decisão. O Congresso Nacional demonstra de forma inequívoca que ele não está preocupado em proteger o principal bem jurídico, que é a vida humana. E digo por quê. Ele aumentou o valor da multa, ou seja, naquilo que interessa ao fortalecimento da indústria de multa, ele sabe legislar. Mas naquilo que é o mais importante, que é condenar motorista que, alcoolizado ou drogado, ou que estando batendo um pega, mata alguém, viola o principal bem jurídico, que é a vida humana, ele retrocedeu. Antes, todos os motoristas que, alcoolizado ou drogado, nós sustentávamos que ele assumia o risco de produzir, ele era indiciado por dolo, ele ia a júri popular, podia ser condenado até 30 anos. Essa lei veio beneficiar, falando que o homicídio é culposo, sem intenção, se o motorista estiver alcoolizado, se o motorista matar alguém ele estando bêbado ou drogado ou batendo racha. Então ele retrocedeu. E o pior, essa lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar todo motorista no Brasil que foi indiciado para ir a júri, para ser condenado até 30 anos, porque estava drogado ou bêbado ou batendo racha e matou alguém. Agora, mesmo para aqueles casos que foi julgado e condenado no júri, ou que ainda vão ser, essa lei tem que ser aplicada porque ela é mais benéfica. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então o legislador, ele sabe, sim, ele abre o saco de perversidade dele e legisla naquilo que ele interessa. Interessa é arrecadar, é fortalecer a indústria de multa. Andou mal o legislador, legislou na contramão em defesa da vida. Mas mesmo essas multas 10 vezes mais caras, isso não inibe o motorista para diminuir essa violência no trânsito? Não, o motorista ele é imprudente, eu sei que ele é, mas nós temos que fazer uma análise muito mais detalhada. O que leva o motorista a ser imprudente? 3 coisas importantíssimas. Primeiro, o motorista sai de casa com a certeza que ele não vai ser parado em blitz de lei seca, ou seja, o Estado falha na fiscalização, nós não temos visto mais blitz, o Estado falha no processo educacional, você muda comportamento com trabalho educacional, o Código de Trânsito, no artigo 76, desde 1997, quando entrou em vigor o Código de Trânsito, ele fala: a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Até hoje a letra da lei não está morta. Então, se o Estado não fiscaliza, se o Estado não insere na grade curricular trânsito e cidadania, desde o ensino fundamental, médio e superior, e se o Estado não legisla em defesa da vida, estabelecendo cadeia para quem efetivamente, bêbado, drogado ou batendo racha, mata alguém, esses 3 fatores fazem com que o motorista tenha não a sensação, mas a certeza da impunidade. E eu não tenho dúvida em falar que no Brasil o único condenado é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela dor da impunidade. E o aumento das multas para infrações em rodovias federais é o assunto da nossa enquete da semana e nós queremos saber. Você concorda que com o aumento da multa as infrações vão diminuir? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O nosso site é o simnoticias.com.br. Terminou hoje o prazo dado pela Justiça para que as famílias que ocupam uma área particular no bairro Planalto, em Linhares, deixem o local. Muita gente já fez a mudança provisória para o ginásio do município. Aos poucos, as famílias foram deixando as casas em que viveram por vários anos. A maioria diz que comprou e pagou pelos terrenos que agora precisam desocupar. As construções começaram a ser erguidas em meados de 2004. Para não perder o pouco que conquistaram, alguns moradores levaram portas, janelas, telhas e tudo que foi possível carregar. Seu Benedito conta que comprou 4 terrenos na área e agora se vê sem saída, pois precisa abandonar o local. Não tem jeito, a gente tem que sair mesmo, entendeu? Tem que sair porque, entendeu? É a ordem da justiça, a gente não tem como, entendeu? Mas só que a gente não sabia disso não, nós fomos encanados aqui. As dezenas de famílias que residem aqui na região vão ter que sair das casas e hoje foi dia de mudança aqui para todas as famílias, né? A dona Jaqueline, realmente com muita dificuldade, com a família grande, não pôde sair, né, dona Jaqueline? Posso não. Por que a senhora não pôde sair daqui? Porque eu tenho muita coisa, se eu for arrumar aonde eles querem colocar, não tem como. Bom, a prefeitura pediu para que vocês procurassem uma casa para levar vocês para o aluguel social. A senhora conseguiu essa casa? Quando a gente chega para poder
alugar, tem, mas quando fala que é a prefeitura, eles corta logo embaixo. Ao todo, 17 famílias foram contempladas com aluguel social pago pela Prefeitura. O restante das famílias deve permanecer na quadra de esportes. Segundo a Prefeitura de Linhares, a situação é provisória. O que nós entendemos é que o município irá atender todas aquelas famílias que estiverem em vulnerabilidade social, que estiverem em perfil para ser atendidas pelos programas sociais que o município tem. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. O Hora News volta já. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias lá do sul do estado pra gente. Boa noite para você, Ramon. Boa noite, Adriana. Um acidente na tarde de hoje, na rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, matou uma pessoa. Um carro e uma van bateram de frente. A colisão de frente foi fatal. O estudante Paulo Roberto Cardoso Calegari, de 31 anos, morreu na hora. Paulo Roberto estava sem cinto de segurança e sem calçados. Foi preciso cortar o teto do carro para que fosse retirado o corpo do rapaz, que ficou preso nas ferragens. O Uno ficou no mesmo local da colisão, enquanto a van foi arrastada por 100 metros e capotou em um barranco. No utilitário que seguia para a cidade de Iconha, sul do estado, 5 adolescentes, todos cursando o ensino médio. De acordo com o motorista do veículo, o Uno surgiu de repente após uma ultrapassagem indevida. Foi praticamente quase mesmo na curva aqui, né? Eu fui surpreendido, eu vinha na minha mão certinho, na velocidade da via aqui. De repente ele saiu de trás de uma carreta, ou um caminhão que eu não me lembro direito. Eu vi no susto, tentei tirar, mas não consegui, infelizmente, entendeu? Se eu tivesse visto se ele tivesse cortado já desde antes, já tava via ele cortando, eu segurava, eu dava passagem para ele tranquilo, mas foi em cima mesmo, eu não consegui tirar. O acidente aconteceu aqui na rodovia do Frade por uma ultrapassagem em local indevido, há poucos dias de ter entrado em vigor as novas regras de multas aplicadas pelo Detran. Por isso, as autoridades fazem um alerta. O alerta serve para que as pessoas entendam que a pista, aqui essa rodovia é uma rodovia muito perigosa, uma rodovia com muitas curvas, ela tem pouca sinalização. Então o condutor ele tem que prestar bastante atenção nas suas ultrapassagens, só ultrapassar mesmo na hora que tiver condições de ultrapassar e ultrapassar com segurança. A Polícia Rodoviária está fiscalizando, a Polícia Rodoviária está orientando o cidadão e infelizmente acontece esse tipo de acidente, que a gente não quer que aconteça. E o Detran inaugurou nesta quarta-feira a Central de Provas Digitais e Biometria de Cachoeiro. O sistema garante maior segurança e transparência no processo para tirar da carteira de habilitação nacional. A partir de agora, as provas teóricas para a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação serão realizadas nessa central digital. O espaço é novinho, foi inaugurado nesta quarta-feira e vai atender, além de Cachoeiro de Itapemirim, os municípios de Atílio Viváqua, Vargem Alta e, posteriormente, Iconha e Rio Novo do Sul. A central opera com um sistema de biometria e praticamente zera a possibilidade de fraudes. Com esse sistema, nós estamos garantindo mais segurança e lisura ao processo de habilitação, maior transparência. Os candidatos a futuros condutores fazem o cadastramento biométrico no início do processo. Uma câmera instalada no equipamento fará fotos do aluno enquanto ele estiver realizando a prova. Com o sistema, a oferta de vagas será maior. Na Central de Cachoeiro, são 10 computadores. De acordo com o Detran, serão realizadas até 150 provas por semana. Com essa nova central, em vez de usar a tradicional dupla papel e caneta, os alunos fazem a prova diretamente no computador, agilizando e facilitando o processo. E outra coisa interessante é que o resultado fica pronto na hora. Assim que ele termina a prova, o resultado já é dado do outro lado. Essa é uma das grandes vantagens, a agilidade que nós estamos
estamos proporcionando aos candidatos, porque antes ele precisava esperar o resultado, aguardar às vezes até uma semana. Agora ele tem o resultado na hora. A Central de Cachoeiro é a segunda unidade do estado. Há mais de um ano foi inaugurada a primeira, que fica em Vitória e atende toda a região metropolitana. Neste período foram ofertadas 51 mil vagas para a realização do exame teórico. Na Grande Vitória nós conseguimos ter uma oferta da possibilidade dos candidatos estarem fazendo as provas maior do que a demanda. Com isso, nós não temos mais nenhum candidato na região metropolitana aguardando para marcar a prova. Então, basta ele concluir o processo ensino-aprendizagem na autoescola e ele já pode marcar a prova no dia e hora que ele desejar. O Espírito Santo é o único estado do Sudeste a contar com essa tecnologia. O resultado tem sido positivo e o Detran vai ampliar o número de centrais. Nós começamos a implementação pela região metropolitana da Grande Vitória, onde já está funcionando desde o final do ano passado. Estamos implementando essa semana aqui na região sul, em Cachoeiro de Itapemirim. Nas próximas semanas nós estaremos implementando no norte do estado, em Colatina, e encerrando o ano em Guarapari. Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite, até amanhã. No próximo bloco, a importância do diagnóstico precoce contra o câncer de próstata. É já já. Uma medida polêmica começou a tramitar na Assembleia Legislativa nesta semana. É a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que permite a reeleição do presidente e demais membros da mesa diretora. Assunto claro para a nossa comentarista em política, Vera Ferraço. Boa noite, Vera. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Vera. E aí, como é que fica essa mudança? Adriana, a proposta de reeleição para a presidência da Assembleia Legislativa é uma manobra, atende a interesses imediatos de um grupo de parlamentares e tem como maior beneficiário o atual presidente da Assembleia, o deputado Teodorico Ferraço. Não se trata aqui de uma crítica ao deputado Teodorico, mas a manobra que está sendo conduzida para restabelecer a volta da reeleição no Legislativo. Atualmente, o presidente tem mandato de 2 anos sem direito à reeleição. Vale lembrar, Adriana, e a todos que nos assistem, que na década de 90, a reeleição permitiu que um grupo se perpetuasse no poder, deixando marcas de corrupção e desmandos no parlamento capixaba. Uma era que manchou a história recente do Espírito Santo. O fim da reeleição na casa, aprovado em 2003, marcou a mudança de página na política do Estado. É fato que não há clima para a volta desses desmandos do passado, mas não se pode baixar a guarda e mudar a Constituição Estadual para atender interesses menores. Nos bastidores da Assembleia Legislativa, segundo os próprios parlamentares, a informação é de que a PEC da reeleição, encabeçada pelo deputado Gilcinho Lopes, seria uma tentativa de blindagem articulada por deputados que não estiveram no palanque do governador eleito, Paulo Artung. Como Teodorico tem uma relação muito boa com os colegas e um perfil até corporativista em defesa dos interesses dos deputados, a manobra desse grupo seria para se blindar de possíveis desgastes com o futuro governador. Vale lembrar ainda que o deputado Teodorico, apesar do seu posicionamento muitas vezes independente e até explosivo, é aliado de Artung. Gilcinho Lopes nega essa informação de que tentativa de blindagem. Eu conversei hoje com ele, que me disse que a motivação é somente a forma como Teodorico conduz o Legislativo. Nas palavras do próprio Gilcinho, defendendo o poder e os deputados e fazendo uma gestão ética e transparente. Já o deputado Teodorico evita falar sobre o assunto. Na conversa que eu tive com o presidente da Assembleia, ele disse que não faz parte do grupo que propôs a PEC da reeleição, mas afirmou que a atitude dos colegas é constitucional. Outro fato que chamou a atenção, Adriana e telespectador, é que a mudança proposta na lei permite a reeleição eterna dos membros da mesa diretora da Assembleia. Ou seja, a mudança não visa permitir somente a reeleição do fim de uma legislatura para o início da seguinte, como a manobra estava sendo vendida pelos seus defensores.
Depois que essa informação aí veio à tona, o próprio Jucinho apresentou hoje uma emenda ao texto da PEC para corrigir a distorção que permitiria a reeleição eterna. Mesmo assim, a volta da reeleição na casa é um contrassenso, um retrocesso. Mesmo com o apoio de grande parte dos deputados, a PEC da reeleição só começou a tramitar na Assembleia. Ela precisa do apoio de pelo menos 18 dos 30 parlamentares do Estado, nos 2 turnos de votação, em 2 turnos de votação. Espera que os deputados não cedam ao oportunismo e rejeitem a volta da reeleição, Adriana. Vera, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Eu que agradeço, Adriana, e boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, quase 69 mil novos casos de câncer de próstata devem surgir no Brasil até o final do ano. E o grande problema para a detecção precoce desse tipo de tumor ainda é o preconceito com o exame. Sebastião descobriu o câncer de próstata em 2011, aos 57 anos. Como fazia exames regulares, a doença não o pegou de surpresa. Desde os 40 anos que eu venho acompanhando meu PSA, né? E ele vem subindo progressivamente de uma forma lenta, mas cada vez que se fazia de 6 meses o exame, ele subia uma escala, né? E quando chegou uma escala não aceitável, que se partiu já com 56 anos, que se partiu para um exame mais profundo, que foi a biópsia, onde se constatou o câncer de próstata. Em 2012, Sebastião fez uma cirurgia para a retirada da próstata. Como o câncer foi descoberto no início, ele não precisou fazer nenhum tipo de tratamento, como rádio ou quimioterapia. 2 anos depois, ele leva uma vida normal e vai ao médico de 3 em 3 meses. A ciência pode resolver, pode salvar a vida do cidadão. Se ele se preocupar com isso, se ele se predispor a se cuidar, fazer todos os exames periodicamente ao médico e descobrir a tempo, nada. O câncer é uma coisa simples, é como se tirasse um dente doente. Você vai continuar vivendo normalmente. O câncer de próstata é uma das doenças mais comuns no sexo masculino. Geralmente, 1 em cada 6 homens é vítima da doença. O método de descoberta é feito apenas pela medição do PSA e o exame de toque retal, mas quase metade dos brasileiros nunca nem foi a um médico urologista. E por causa desse diagnóstico tardio, existe uma projeção de que até o fim de 2014, 12 mil homens possam morrer por causa do câncer de próstata. E por causa, muitas vezes, do descuido e até do preconceito. Infelizmente, para o homem é uma situação sempre delicada. Então, devido a isso, o preconceito existe hoje, com certeza. Esse ano eu tenho que ir ainda, mas já fui várias vezes. Para mim é normal. Tem que fazer prevenção do câncer, se não fizer, não for acordar já é tarde. O senhor já foi ao urologista? 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 Isso. É o que? Médico? Isso. Quantos anos o senhor tem? 54. Nunca fez exame para prevenir o câncer de próstata? Ah, já fiz, já. Já fez. Tem muito tempo. Eu acho que o homem, ele é meio vergonhoso um pouco, sabe? O tabu vai desde a prevenção, com o exame de toque retal, até o tratamento, que pode levar à retirada da próstata, a glândula responsável por produzir o esperma. Para acabar com esses medos, a Sociedade Brasileira de Urologia promove o Novembro Azul, uma campanha em prol do diagnóstico precoce. Exames e tratamentos do câncer de próstata podem ser feitos pelo SUS. A rede pública está bem servida para isso. Nós temos aqui, não sou só eu, são 4 ou 5 urologistas aqui. Nós estamos falando de uma prefeitura, nós temos a rede do estado, né, e temos os consultórios próprios, enfim, plano de saúde. Lugar para fazer exame tem e tem bastante. Quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, melhor vai ser o tratamento para isso. Então, você fazer o PSA, um toque de próstata, visitar o seu urologista anualmente é muito importante para esse sentido. Afinal, melhor mesmo é fazer como o Sebastião, que sempre se cuidou, descobriu o câncer cedo e hoje esbanja a saúde. Todos merecemos e todos devemos nos cuidar. Não tenha medo, não é dolorido, não é desonra, é uma coisa que salva a vida. A vida é muito mais importante, a vida vale mais de qualquer constrangimento.
O Hora News Espírito Santo fica por aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.